E aqui uma outra coisa que não dá para a gente deixar de lembrar também, que hoje, 17 de abril, se relembra, né, 29 anos do esse episódio violento que marca aí mais uma luta, e mais um episódio sangrento, que é o massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu então em 17 de abril de 1996. Tem algumas homenagens que aconteceram, mas eu quero só lembrar um pouco do que foi essa história aí, inclusive dessa mulher que está em destaque. É um acampamento que estava próximo à Fazenda Macaxeira. Ele surgiu em setembro de 1995, e aí a fazenda foi ocupada. E em 10 de abril de 1996, quer dizer, alguns meses depois, em torno de 2.500 pessoas, né, sem terras, eles acampavam ali na região, junto de outros manifestantes, e ao todo tinham mais de 4.000 pessoas, viu, gente? Essas mais de 4.000 pessoas fizeram uma marcha de quase 900 quilômetros até a capital do Pará, Belém, em protesto contra a demora da desapropriação da terra, sobretudo desses 40.000 hectares dessa fazenda, a Fazenda Macaxeira, né, que se encontravam ociosos. A polícia militar, então, como sempre, como a gente sabe, foi até o local para tentar tirar os manifestantes da estrada, essa estrada BR-155, né, que liga a capital do estado, de Belém ao sul do território ali do estado, né, a capital do estado do Pará. E a ordem para atirar contra os manifestantes, ela partiu do secretário de segurança. Ele disse que eles iam atirar mesmo e dane-se os sem terras, o que amargou aí nessas 21 mortes dessas 21 pessoas. Foram 155 policiais que participaram da operação, e o que se tem de informação é que, para além, porque daí, gente, isso virou uma grande questão à época, e ainda hoje o movimento do Sem Terra e todo mundo que está organizado na defesa pela reforma agrária sempre lembra dessa data, porque a partir, inclusive, desse episódio, né, violento e covarde, houve o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, houve toda uma mobilização mesmo, e o que se entendeu a partir de investigações é que o fazendeiro, o dono dessa fazenda, o Ricardo Marcondes, ele também foi ali colocado como um dos responsáveis, porque ele pagou propina para a polícia militar para que então assassinasse o líder, as lideranças desse movimento todo. E também o que teve na época, gente, é que o governo federal, como eu falei, o Fernando Henrique, né, ele criou o Ministério da Reforma Agrária, que até então a gente pergunta, né, aqui no 2025, quase 30 anos depois, esse Ministério da Reforma Agrária, assim, serviu para quê exatamente, né? Que reforma agrária que é bom, nada. E aí o que a gente tem, então, nesse momento, podemos relembrar, né, não deixar nunca passar essa situação. Essa mulher que está aí em destaque, eu trouxe ela porque, inclusive, quem destacou no ano passado foi o próprio MST, é a Maria Zeusuíta Oliveira de Araújo, de 59 anos, é uma das sobreviventes a esse massacre. Hoje ela mora no assentamento 17 de abril, no município de Eldorado dos Carajás, e ela disse, né, que teve, de alguma forma, toda uma mobilização à época em relação à covardia, todo o sentimento mesmo de tristeza e de raiva. E hoje, nesse assentamento, eles têm ali um espaço, né, no 17 de abril, e ela tem ali a sua vida estabelecida. E ela diz, inclusive, que antes dela conhecer o MST, ela não tinha nada. Ela era empregada doméstica, vivia em casa de família, era cozinheira, e o MST foi que ela pôde se aglutinar a esse movimento, e hoje ela está ali nesse espaço, nesse assentamento 17 de abril,
e que pode, então, trazer esse relato. E o que tem de informação, como eu disse, né, houve então a criação desse, Ministério da Reforma Agrária, mas segundo a comissão, o caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra, em 2023 o que se tem ainda, são 973 conflitos no campo, a maioria por terra, e um aumento aí, em relação a 2022, tá, é um dado de 2023, de um aumento nesses conflitos no campo. Nesse relatório de 2023 também traz um dado, uma informação de que grande parte de quem sofre essa violência no campo, a gente tem falado sobre isso sempre aqui, são os indígenas, né, e em seguida, os trabalhadores rurais, depois os poceiros, os quilombolas e os assentados. Então isso é um pouco um pouco aí do cenário do que a gente tem em relação à violência que a gente tem no campo, marcado aí por episódios como esse, e que vale a gente sempre lembrar. E hoje o MST, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, fez uma homenagem, só não vou colocar a música. Vamos medir. Vendo, é música do Chico Buarque, a gente pode sofrer aqui um gancho, né. Infelizmente o YouTube ele faz isso com a gente, mas só para vocês saberem que o MST lá fez essa homenagem, foram plantados 21 mudas de árvores frutíferas, que representa justamente cada vida, desse legado aí que consiste em poder alimentar e inspirar. E tá lá na página do MST, viu, gente? Eles dizem o seguinte, olha só, que tá aí nesse vídeo: "Após o massacre de 17 de abril, a Via Campesina relembra essa data como o Dia Internacional da Luta Camponesa, em memória aos mártires de Eldorado dos Carajás, que defendiam o direito à terra e à vida e que foram covardemente assassinados pelo Estado brasileiro. Todos os anos, na semana do 17 de abril, o MST também realiza a Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária, e este ano, 2025, tem como lema Ocupar para o Brasil Alimentar, e que vai acontecer no final do mês. E aí eles trazem uma frase muito potente e importante. Eles dizem: porque memória é semente e luta é terra fértil. Por quem tombou, semeou resistência e hoje então seguimos colhendo coragem, esperança e luta. A vida deles segue viva em nós. Então a gente nunca pode esquecer desses momentos, né? Acho que é válido sempre. Aqui acabou que, enquanto eu falava, vou colocar novamente, viu, gente? Eh, Essas 21 árvores aí frutíferas foram então plantadas em memória a essas 21 vidas que foram covardemente, assassinadas pelo Estado brasileiro. Essa mulher aqui é uma das sobreviventes, tá? E aqui acho que alguns registros também, da situação da época, né, de 96, em 17 de abril de 96, então acho que é sempre válido a gente relembrar e lembrar.